pesquisa que trata da privatização. Minha gente, olha só. Pesquisa divulgada hoje aponta que quase 7 em cada 10 brasileiros são contra a privatização de estatais. É inacreditável, mas os números apontam isso. O levantamento Datafolha diz que 67% entendem que a venda de companhias brasileiras para grupos estrangeiros traz mais prejuízos do que vantagem. O levantamento foi realizado no momento em que tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei que propõe a privatização da Eletrobras, que é bom para o Brasil. O ponto de vista predomina em praticamente todos os recortes contemplados pela pesquisa. Tanto por região, sexo, escolaridade, aprovação ou não do governo do Michel Temer. A privatização só é aceita pela maioria no cenário em que leva em conta a população com renda superior a 10 salários mínimos por mês. 55% são a favor da ideia. Uma pesquisa como essa, que traz um dado como esse, depois do escândalo do Petrolão, e depois de tantos outros escândalos não tão grandes, mas que ainda podem surgir envolvendo as estatais, eu vou dizer uma coisa para você. O problema do brasileiro, então, não é que não sabe votar, não sabe fazer conta. Porque só se não souber fazer conta. As estatais dão prejuízo. Aliás, no ano passado, foram 33 bilhões de prejuízo de estatal. Entre o que elas arrecadaram, o que elas geraram de lucro e o que custaram, ficaram 33 bilhões para pagar com dinheiro do bolso do brasileiro. Joyce, então, minha gente, é não saber fazer conta. Não é possível. Os que defendem, os que são partidários da privatização, passaram essa notícia? Não sabem. O pessoal é mais uma evidência de que o PSDB foi um partido incompetente. Não soube valorizar o legado do Fernando Henrique Cardoso, não soube mostrar essas evidências que você mostra, e o povo continua essa desinformação absurda, imbecil. Vamos lá. Eles ficam falando, os caras que são contrários à privatização, a Vale tá lucrando tanto, tá lucrando tanto, tá empregando muito mais e pagando mais impostos porque foi privatizada. Exatamente. E ninguém no PSDB soube dizer isso, não quis ou não soube. É líder de investimentos aí pro próximo ano, como eu falei aqui outro dia. Na contramão, você tem, hoje cedo falamos disso no Jornal da Manhã, as ferrovias, elas quebraram porque foram estatizadas pelo Maluf. Quando ele criou a FEPASA, as ferrovias que eram foram feitas por empresários ingleses e continuavam em boa medida sob controle em boa medida não, continuavam sob controle da iniciativa privada, funcionavam muitíssimo bem, viraram sucata as companhias ferroviárias por causa da estatização. Agora, imagine o que aconteceria, coisa que o PSDB não sabe dizer, se no governo do PT fossem estatais a Telerge e a Telesp. Não precisa nem citar outras. Então é uma incompetência repulsiva a do PSDB e de todos os que defendem a privatização e que não falam o que estamos falando aqui agora. Exatamente. O povo não entende as nuances desse caso e raciocina em função da propaganda que é feita. A propaganda sempre compacta de demonização da privatização feita pelos petistas durante muito tempo. Se você perguntar a parte prática para o povo, ele vai dizer que prefere comprar um celular de uma maneira rápida, uma linha barata, em vez de ficar numa fila para pagar 5 mil lá por uma linha da Telebrás. Então ele precisa ser educado sobre as privatizações. O povo tem valores conservadores, mas não entende desse assunto. 7 horas, minha gente. Seguindo para a esticadinha aqui de Os Pingos nos Is, mais meia hora de notícia e comentário para você na internet. Muito obrigada e boa noite. Está encerrada esta cerimônia. Muito obrigado e um bom Brasil para todos nós. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Rede Jovem Pan. Jovem Pan, colocando os pingos nos is. Estamos de volta ao vivo, 7 horas, esticadinha, mais meia hora de notícia, debate e análise para você aqui em Os Pingos nos Is. A gente falou há pouco aqui da pesquisa que mostra que a privatização ainda é mal vista pela maioria dos brasileiros, e o Augusto estava comentando a falta
de comunicação e de clareza na própria pesquisa, né? Não dos políticos também, dos veículos de comunicação também, do Instituto de Pesquisa também, porque não é possível que se alguém chega e diz assim, Augusto, é o seguinte, meu filho, você quer ter prejuízo e ficar pagando o resto da sua vida para que a gente possa chamar a Petrobras de estatal, ou você quer que o Brasil ganhe com isso? Quer dizer, os caras não sabem explorar nem o petrolão, mas olha aqui, se isso fosse, se a Petrobras tivesse sido privatizada, não ocorreria esse prejuízo gigantesco que você está pagando. Eu acho também que a imprensa tem uma responsabilidade enorme nessa desinformação. Eu me pergunto, pergunto à Folha, por que uma matéria dessas não vem acompanhada, uma pesquisa dessas não vem acompanhada por uma reportagem provando contra. Pode responder. Respondo porque a maioria dos jornalistas é de esquerda. Exatamente. Ele é formado pela concepção esquerdista, pela ideologia esquerdista, é uma mente estatizante, ele não quer fazer propaganda de liberalismo econômico. Essas pessoas ocuparam os espaços. Isso é a amostra, essa pesquisa é a amostra de como a esquerda ocupou os espaços, tanto culturais quanto políticos. Você está dizendo justamente isso. Não tem partido político que saia em defesa dessa bandeira, explicando para a população, em termos práticos, aquilo que beneficia mais ela. Eu vou contar um negócio. Em todas as redações que eu dirigi, tinha o número de petistas militantes era gigantesco. E eles fazem um negócio que é a censura na origem. O fato que acontece, que eles testemunham, eles sonegam. Eu dou um exemplo, acho que eu dei um exemplo aqui outro dia. Ótimo depoimento de Augusto. De repente começou, na campanha de 89, de repente a segurança do Collor começou a agredir o povo. Eu falei, mas peraí, geração espontânea, alguma coisa aconteceu. Os caras podem ter exagerado e tal, mas o que aconteceu antes? Por que eles saíram batendo? Tive de telefonar para Caxias do Sul, onde isso tinha ocorrido, localizar um amigo lá meu, fiz isso pela 0 hora. E o cara contou o seguinte, é que quando passou o Collor, ele foi insultado. Aí eu liguei pro repórter e falei, vem cá, o insulto você não ouviu? Não ouvi direito e tal. Eu tive de fazer a reportagem à distância, entrevistando pessoas que testemunharam isso, para escapar da censura na origem, porque você não tem como se livrar disso se o repórter for desonesto. E era... Porque se você não serve a dois senhores quando você é jornalista profissional e militante. Você serve a um e desserve o público, porque você dá preferência ao teu candidato. E eles faziam isso. Pois bem, agora você tem a maioria absoluta de militantes do PT ou de partidos de esquerda vendendo matérias que se enganam, tapeiam o leitor, e chefes fracos.